lorenenses. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa conhecidíssima, uma figura pública conhecida na nossa cidade. E a nossa entrevista de hoje é uma entrevista descontraída, é algo diferente de tudo que você já viu. Vocês vão conhecer um pouquinho da alma dessa mulher, dessa jovem senhora, né? Que é minha amiga, conhecida já há muitos anos, né? De aula de piano, né? A Marieta, né? E eu quero passar para vocês um pouquinho do que é, quem é a Marieta, na verdade, como ela vive, né? Eu descobri, parece que você não nasceu em Lorena, Marieta? Primeiro, boa tarde, Nicodemos, meu amigo Zezinho, de longas caminhadas, de grandes aulas com a sua mãe, uma pianista exímia, Dona Sônia querida, e o seu pai também, viu, Zezinho? O seu pai foi uma pessoa muito importante, para que as pessoas saibam. Quando eu perdi os meus pais, ele foi meu grande conselheiro. Eu nem sei se você sabia disso. Ele foi meu grande conselheiro. Várias vezes à noite nós estivemos lá, eu e a Alexandra, e conversamos por longas horas. Então eu tenho uma gratidão muito grande pela sua família. Obrigado. Agradeço você de estar aqui também, me entrevistando, me mostrando para a população de Lorena, como ele mesmo falou. Ele quer mostrar uma nova Marieta, uma Marieta diferente do que vocês conhecem, né? E nós estamos aqui para isso mesmo, eu estou muito contente, é um grande prazer estar falando com vocês e estar aqui com vocês, Zezinho. Então, Marieta, eu estou aqui, eu conversei muito antes com um amigo seu ajudante, né, assessor, o Vinícius, e nós discutimos muito sobre isso. E a minha ideia era mostrar esse lado humano da Marieta. Marieta, quando criança, como é que era a Marieta? Vamos começar ali no seu período de criança. Seu pai era diplomata, que todo mundo conhecia. Sua mãe era queridíssima em Lorena, né? Sim. Quem que não conhecia a Regina Bartelega, famosa na cidade de Lorena, né? E ela que projetou, olha, apesar, eu acho, sinceramente, eu penso assim, que apesar de seu pai era uma figura importante, né? Como diplomata, mas quem projetou a família foi sua mãe. Porque ela era muito querida aqui em Lorena. Sim. Quem conheceu, né, além de uma pessoa fina, educada, educadíssima, uma pessoa que onde passava com aquele Landau, então era um show, né? Ainda tem o Landau. Temos o Landau, está na garagem. Olha aí que maravilha. Mas conte um pouco da sua infância. Você nasceu Sim. em Lorena, em primeiro lugar? Não, eu nasci em São Paulo, em 1967, mas sou uma cidadã lorenense. Tive um título de cidadã lorenense e por tudo que aconteceu, eu só nasci em São Paulo e vim para cá muito jovem. Então nós curtimos muito quando criança, eu e a minha irmã. Nós nos criamos aqui, adolescência. E assim foi o decorrer da vida toda em Lorena, né? O seu pai conheceu sua mãe aqui em Lorena? Sim, o meu pai, a família do meu pai era de Taubaté, mas ele morava em São Paulo, e a família da minha mãe é daqui de Lorena, família Bartelega, né? Que era, a minha avó se chamava Jordelina Bartelega e o meu avô Otávio da Cunha Mendes. O gatão, o famoso gatão que todo mundo conhecia, né? As pessoas mais antigas se lembram muito dele. E deles nasceram a minha tia Beth, já falecida, a minha mãe, que era filha do meio, e a tia Otília, que está aí, a Otília Skelsen, que está aí também como empresária, sempre ajudando a nossa população, Lorena, Guará, uma grande representatividade na nossa sociedade, cuidando das pessoas com câncer. Ela está à frente da Casa Ato. Então, quer dizer, a gente está aí batalhando mesmo sempre para a população lorenense, gente. E eu tenho muito orgulho de ter estado desde o início de criança, adolescência e a fase adulta aqui nessa cidade. E essa relação sua com os pais?
seu pai como diplomata. Como é que era esse relacionamento de filha e pai, que a gente sabe, seu pai era um homem muito ocupado, vivia viajando, tudo. Como é que era isso? Sim, o meu pai foi o exemplo de vida e minha mãe também. O meu pai foi deputado federal por muitos anos, além de diplomata também, como você falou, um homem extremamente inteligente, um homem honesto, com muitos valores na vida e que passou para mim e para minha irmã. E interessante, ô Nicodemos, que a nossa educação, tanto a minha quanto a da minha irmã, sempre foi assim muito equilibrada, no sentido de que a minha mãe era muito brava, como a sua também, hein? Como a dona Sônia também. Muito brava, muito rigorosa. E o meu pai sempre prezava pelas coisas corretas, mas sempre um paizão. Sim. Que passava a mão, brigava com a minha mãe às vezes pelos castigos que eu e a minha irmã tinha. Mas eu digo para vocês o seguinte, foi uma educação que eu consegui passar para os meus filhos e hoje os meus filhos, o meu filho, né, que tem os 2 netos, está passando para os filhos deles. E, gente, eu estava até recordando, sabe, Nicodemos, um dia desses, nós tivemos aí uma entrevista na época, nos 4 anos que eu tive na prefeitura, como vice-prefeita, nós fizemos uma entrevista com a minha irmã. Eu fui até Taubaté para conversar com ela no dia das Mães. E foi muito interessante que a gente trocou muitas figurinhas, né? E ela chorou, eu chorei, nós choramos, falando da minha mãe e tal. E aqui o sistema era bruto. A gente não tinha muita conversa, não. Você vê que a sua mãe que dava as cartas, então? Porque a impressão que eu tinha um pouco, que eu conheci seu pai, né? Ser um homem muito fino, aquela coisa toda, diplomata. E naturalmente trazia reuniões aqui, você acompanhava essas reuniões. Sim. E via ele aí com vários políticos, gente importante que vinha aqui, né? Sim. E a sua mãe, como é que ficava nessa relação toda? Então, na verdade, muitos políticos, né? Eu e a minha mãe éramos muito pequenas e a gente tinha muito contato porque eles eram muito visitados, sempre grandes deputados, e hoje a gente já vê o neto do deputado que esteve aqui atuando hoje, isso é muito interessante. E o meu pai já sabia que a parte política dele já tinha sido realizado, então o sonho dele era projetar a minha mãe. Né? Tanto é que a minha mãe saiu candidata a prefeita em 1972 e depois de novo em 1982. E infelizmente, ou não, né? Vamos deixar para Deus, Deus resolveu isso, então a gente coloca como verdade de vida. Né? Pois é, em 1982, né? Ela ganhou, mas não levou, né? Sim, a soma dos candidatos do mesmo partido, a soma dos que tinha que dar maior, e o que aconteceu? Ela perdeu por menos 80 e poucos votos do que a outra chapa, né? E isso foi uma grande tristeza na vida dela. E também, já fazendo um parênteses, tendo isso como base, né? Porque o sonho, ela tinha um sonho muito grande de ser prefeita de Lorena. Porque eu sempre digo, gente, a gente pode mudar na vida, estou vivendo uma nova vida, uma nova etapa com 55 anos, aí trabalhando, lutando, fui vice-prefeita. A única coisa que não mudou para mim foi o amor pela cidade. Continuo amando Lorena e amando a população lorenense. Agora, como o amor da minha mãe, Nicodemos, eu nunca vi. Gente, não tem. Ela amava essa cidade de uma maneira, assim, sobrenatural, era uma coisa louca. E eu te confesso, ela ficou muito, mas muito, muito triste quando ela veio perder a eleição. E eu já preparada com essa possibilidade, a gente entra para ganhar. Mas, política, né, a gente nunca sabe. E eu já vim preparado, porque a gente quando entra na coisa para ganhar, mas tem que estar já consciente do que pode acontecer. E não deu.
para mim. Não deu para mim, foi o nosso concorrente que entrou. Eu rezei muito para que as coisas dessem certo e nós continuamos torcendo para que as coisas venham caminhando bem, né? Mas, ô Nicodemos, voltando, porque a gente vai pegando gancho aí na conversa e vai passando. Eu tenho grandes lembranças da minha fase de criança e adolescente, com 2 pais políticos, né? Um deputado federal há tantos anos, a mãe, pelo amor que tinha pela cidade, sempre tentando ser prefeita, chefe da cidade, e a gente no convívio com os políticos. Sim. E vou te falar a verdade, isso me influenciou diretamente, quando recebi o convite para sair candidata a vice-prefeita. E antes disso, ainda quando nós estudávamos no Colégio São Joaquim, você lembra lá dos asilos, do abrigo de menores, né? A gente sempre fazia as visitas, os lanches. Então, quer dizer, eu sempre tive muito prazer de estar com a população. Sabe por quê? A gente gosta de gente, né? A gente gosta de gente, a gente gosta de participar, de estar junto das pessoas. E essa questão política, de viver a política dentro de casa, isso me proporcionou, assim, anos à frente de quem nunca teve um contato com política. E não podia ser diferente, com 2 pais políticos, 2 pais que trabalhavam, tanto a mãe quanto o pai, que trabalhavam muito e que conseguiram passar para mim e para minha irmã os valores corretos da vida, como tem que ser, como é que a gente tem que trilhar com honestidade, com trabalho. Então, eu só tenho mesmo a agradecer a criação deles. E Nicodemos, este mês é um mês que me choca um pouco e, coincidentemente ou não, a gente nunca se sabe, mas dia 23 fez 36 anos que a minha mãe faleceu, dia 23 de agosto. Então também é um mês assim que me deixa um pouco abalada, mas abalada e no mesmo ponto assim, muito feliz de ter tido a mãe que eu tive, né? Foi uma tristeza do falecimento dela, como do meu pai também. Nós éramos muito jovens. A minha mãe tinha 16, eu tinha 18 anos. Mas, enfim, né? Não tem coincidência, as coisas acontecem. Essa entrevista, não é? E essa sua infância, uma escola que tenha marcado assim a sua vida, qual você tem alguma em especial? Porque nós estudamos no São Joaquim, né? Eu também estudei no Gabriel Prestes, que era um colégio mais popular, um colégio mais simples, e eu amava o Gabriel. Você teve alguma escola em especial que te marcou a sua vida? Tive sim, Nicodemos. O Colégio São Joaquim, para mim, foi o que impulsionou a minha parte religiosa, que me ajudou a desenvolver essa parte religiosa. Eu acredito em Deus, acredito que Ele comanda tudo e Ele cuida da gente. Mas eu vou confessar uma coisa para vocês e para você. Como você também, Nicodemos, fala a verdade, você também não gostava muito de estudar, né? Não era o melhor dos alunos. Né? Não. E eu também não, né, Nicodemos? Mas faz parte, né? Você vê quem estudava no São Joaquim, até o Gabriel Chalita, pois é uma estrela, né? Pois é, exatamente. E eu fui candidato lá a presidente do Centro Cívico, perdi para ele. Quer dizer, então, só perdi para ele. Então, para mim foi até bom que depois ele virou essa estrela que ele era. Então, estava justo que ele tivesse ganho dele. Porque, olha, vou te contar. E até o Carreirinha fala da Pantera Cor-de-Rosa. Sim. Você estudou na Pantera Cor-de-Rosa, que foi a primeira escola, parece, infantil aqui no Lorena. Tem alguma coisa desse tipo? Sim. O que você pode falar sobre isso? Muito boa lembrança, essa foi da infância mesmo, né? Foi a primeira escola, para primário, maternal, e eu me lembro com muito carinho da irmã do Carreirinha, da Silvia, que era a dona da escola e que era a nossa professora. Eu me lembro, eu fecho os olhos e me lembro dela perfeitamente. Uma moça de cabelo loiro. Sim.
esguia, magra e brava, hein? Professora braba, mas a gente aprendia as coisas com ela, mas tinha que ser, porque pegar essas crianças não era muito fácil. E eu sou eternamente grata, me lembro a Pantera Cor-de-Rosa, a Silvia, tinha a Dona Lucila também, que eu tô me lembrando. E foi uma época muito boa da minha vida, como aquele casarão era fantástico. Pena que a gente não tem... A gente, eu digo, né? O ramo imobiliário às vezes é meio cruel, né? Tem que dar espaço para se movimentar, né? Pois é. Como é que chama? Para você... A gente tem aqui em Lorena, por exemplo, patrimônios aí, patrimônio histórico em Lorena, que estão aí caindo, infelizmente, até esse da casa, a casa da Mariazinha Pitantudo não é um patrimônio histórico, mas tem muita história ali. Sim. Né? E até foi comprado tudo, mas está abandonado, infelizmente, né? É. E o que você pensa nesse lado, na questão do patrimônio histórico da nossa cidade? O que você imagina, assim, na sua concepção? Então a gente tem que preservar, né? É muito importante. Quando você fala que as coisas estão se deteriorando aí, a gente precisa tomar uma providência rápida. O poder público precisa correr, porque, por exemplo, a gente tem a Casa da Cultura. Quantas e quantas histórias que a gente não precisa nem falar aqui, mas está lá. E precisa ser, eu sei, não é um processo fácil. A gente é governo do estado, tem governo federal também, mas nós iniciamos esse processo há 4 anos quando eu estive lá, mas precisa dar continuidade, porque a gente precisa ter o resgate, são as nossas raízes, a história, são as nossas raízes. E quando... Aí a gente fala do patrimônio histórico, mas a gente fala também, por exemplo, do casarão da Pantera Cor-de-Rosa, né? Não, temos aí que demolir, a geração de emprego é ótimo, é tudo, mas a gente tem que ter o resgate. A gente das nossas raízes, da nossa história, porque senão a coisa se perde e a gente perde até o início de tudo e não funciona, né? Eu espero de coração. É o meu caminho aqui perto de casa, a Casa da Cultura, mas eu espero de coração, e se tiver alguma coisa que eu possa contribuir com o poder público atual da Prefeitura nessa questão dessa restauração da Casa da Cultura, se tiver que ir, vamos para São Paulo, vamos bater nas portas, vamos para Brasília, vamos para onde tiver que ir, contem comigo, eu estou à disposição. A gente não pode ver aquele patrimônio histórico se deteriorar. Agora, como está acontecendo. Marieta, voltando aqui um pouco na sua história, e a sua adolescência no Colégio São Joaquim, que você era foguinho também, né? Não era santa não, né, Marieta? Vamos falar a verdade. A Soninha, a Patrícia, Ana Cláudia. Ana Cláudia. Nossa, então, sabe, devia ser bem divertido, não, Marieta? Gente, que delícia, muitas boas lembranças dessa época de adolescência. A sua irmã, a Soninha querida, a gente estudava junto. E era uma época... Você não chegou a pular o muro do colégio, não? Eu pulei. E pior, uma vez, sempre gordinha, correndo. Gente, fugindo da aula, eu caí dentro do rio. E não tinha jeito de sair dentro do rio para pular a linha. Eu sei que Dona Regina Bartelega ficou muito brava com essa história toda, quando os padres ligaram dizendo: a sua filha fugiu. E olha, eu não me lembro bem, mas estava Márcia Ballerini, filha do Arthur, Virgínia, filha do seu Niso. Eu acho que a Soninha estava junto também, sua irmã. Ana Cláudia, que era filha do seu João taxista, né? Ana Cláudia. Nossa, entre outras. Agora tá tudo mais. Tá com uma certa idade, tá mais tranquilo. Mas aprontava, né? Ok, aprontávamos muito. Mas era uma aprontação, entre aspas, boa, saudável. A gente fugia da escola, caía no rio, caía da linha do trem, pulava o muro, se machucava, chegava em casa toda ralada e deixava aqueles... Gente, de verdade, Dona Amélia, querida do coração, a gente deixava vocês de cabelo em pé. Coitada, Dona Amélia Sofia, né? Não só a Dona Amélia, os padres lá.
era deixar os padres malucos, né? Porque você sabe, santa não era, né? Não. A criançada pronta mesmo, e com saúde e tudo, né? Padre Gentil, Padre Padre Antenor. Eu fazia discurso lá com o Padre Gentil, meu Deus, também. Padre Gentil Stringari. Nossa, Exatamente. Gente do céu, era muito bom. Era um tempo bem mais gostoso. Hoje, para quem tem filho, você tem um filho, não tem? E aí, fale um pouco do seu filho. Eu tenho dois grandes homens, dois filhos parceiros de vida. São os amores da minha vida, são parceiros. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado uma mãe e um pai maravilhoso e dois filhos maravilhosos. E, gente, é Deus mesmo. É Deus que vai providenciando, que vai guiando a vida da gente. Hoje eu tenho dois netinhos queridos também, uma menina e um menininho, a minha nora querida. Tenho um outro genro também maravilhoso, que eu adoro de paixão. Olha, eu só tenho a agradecer a Deus mesmo por tudo que Ele me faz, por tudo que Ele me faz e tenho certeza que vai me fazer. As pessoas que Ele me coloca, que está me colocando ao meu redor, resgate. Nicodemos, nós éramos de partidos contrários. Nicodemos era oposição. Mas olha, mas uma oposição sempre muito querida. E olha, gente, como as coisas dão voltas nessa vida, né? E eu acredito muito que Deus que conduz tudo. Eu tô tão feliz de estar hoje aqui com você, Nicodemos. Eu tô muito feliz. Sabe? Para mim é uma oportunidade, porque a ideia da gente vir aqui até foi a seguinte, era mostrar o lado humano, porque você sabe, você tem fama, porque é muito rica, é muito brava você é. Isso eu sou mesmo. Por que você, assim, esse lado seu bravo, o que puxou da mãe, ou você, porque geralmente a gente volta lá atrás, né? Sempre a gente tem que voltar no tempo para descobrir porque a pessoa tem um estilo. Ela naturalmente ela viveu aquilo e ela acaba passando isso lá na frente. Me explica esse lado bravo da Marieta, que todo mundo tem um pouco de medo da Marieta. Será que a Marieta é essa braveza toda? Ou é uma pessoa que gosta das coisas certas, exatamente, né? que é muito certa no que faz, então ela exige das pessoas que sejam dessa forma. A gente sabe que é difícil, mas você tem uma personalidade forte, Maria. Isso você tem. Eu queria que você explicasse um pouco essa personalidade, de quem você puxou isso e por que disso. E por quê? E você classificou, vamos começar de trás para frente. Sim. Você classificou muito bem essa minha fama de brava, de brigar pelas coisas. Gente, eu só gosto das coisas certas, na hora certa, correta. Eu odeio mentira. Odeio mentira, quer me matar é contar uma mentira para mim. Olha, eu sempre brinco com um amigo querido, Vinícius. Me fale uma mentira doída, me fale uma verdade doída do que uma mentira bonita. Começa por aí. Aí, quando a gente quer as coisas corretas, certas, legalmente, né? Aí as pessoas já se estremecem, porque, não desmerecendo, mas esse meio político também deixa muito a desejar. E quando aparece uma pessoa que exige o certo, ela é brava, ela é taxada de brava. E também, né, gente, fala a verdade, tem um monte de gente querendo rotular a gente por algumas decisões, pela maneira de falar, que não é verdade. E aí ninguém consegue mentir por tanto tempo. Eu entrei na prefeitura e fizeram me rotularam. Marieta brava, Marieta grossa, é a riquinha, não sei o que. Gente, em 4 anos eu saí de lá com grandes amigos. Que delícia, que prazer, foi um presente estar lá. Meus amigos que eu consegui conquistar ao longo dos 4 anos. E como você, Nicodemos, de estar aqui agora comigo. Agora, como você perguntou, da onde eu peguei isso? Eu peguei tanto do pai quanto da mãe. Agora, a vida me fez assim. A vida me fez assim. Eu tinha responsabilidade desde os 10 anos de idade. Eu estudava em colégio particular, eu tinha tudo o que eu queria, mas eu tinha as minhas obrigações.
E nessa entrevista que eu falo, comentando com você, que eu fiz com a minha irmã lá atrás, no Dia das Mães, não me lembro que ano que foi, a minha irmã colocou muito bem. Tem que ser, tem que fazer. Tem que ir, tem que ir. Não tem o que discutir. Aqui em casa era assim. Vai no supermercado, compra isso. Chegou em casa, não tá bom, vai lá trocar. Tá errado, não comprou certo, vai lá trocar. Não tem choramingo. Então a vida, os meus pais me criaram para ser incisiva, para trabalhar, para exigir o bom, a excelência, o melhor. E vocês tenham certeza que eu sempre estou dando o melhor de mim em tudo que eu faço. Só que eu exijo de quem está do meu lado que faça o melhor. E assim, né, gente? Não é fácil ser uma figura pública, né? Você se tornou uma figura pública, né, durante esses anos todos que você esteve aí na prefeitura e se apresentando para a sociedade da nossa cidade. Isso também te faz, eu acho que a personalidade forte que você tem um lado positivo, mas você deve pagar um preço alto também por ter essa personalidade, porque aqueles que muitas vezes não querem ver, por exemplo, o que é certo dar certo, vão jogar, não, mas ela é isso, ela é aquilo. Eu imagino que não é fácil para você viver essa como é que eu vou dizer para você, viver essa fama, às vezes, a Maria está muito brava. Eu não me preocupo mais em falar para as pessoas que eu sou brava, que eu sou carinhosa, Gente, de meu lado eu não tenho nada. Eu sou incisiva, eu sou muito objetiva e eu gosto de fazer com que as coisas aconteçam. Então, eu nunca vou estar de melação, eu sou uma pessoa carinhosa, educada, mas eu não tenho muito. O que eu falei para você, a vida não me fez assim. Eu tenho um bom coração, eu sou carinhosa, mas sou firme. Melação comigo apesar de eu ser uma mulher, ter criado 2 filhos, mas não tem vez comigo, melação. E tem outra coisa, volto a falar. Ninguém esconde o que é por muito tempo. Foi o que eu falei para você, eu entrei na prefeitura, me rotularam, fizeram com que eu estivesse longe das pessoas e ao longo dos 4 anos, todo mundo viu que não era nada disso. E, gente, vou falar uma coisa, o que mais me importa não são os cargos lá de cima, se eu sou boazinha ou se eu não sou. O que importa é que eu saí de lá com grandes amigos. E os trabalhos da cozinha, os trabalhos dos porteiros, o segundo escalão, vamos dizer assim, isso que é importante para mim. Isso que é muito importante. Porque os chefões achem o que quiser, porque eles acreditam na minha competência, eles sabem que eu sou competente e que eu faço a coisa acontecer. Mas muitas vezes também não é muito interessante que isso venha a público, né? Sim. Mas, gente, é isso. Eu gosto de cuidar das pessoas, sabe, Nicodemos? Eu gosto de gente, eu gosto de cuidar. E o lema da minha campanha foi esse, cuidar das pessoas, com experiência e coragem. E é isso que eu me proponho a vida inteira, desde aqui, do que nós estamos fazendo aqui, até na rua, quem sabe até uma candidatura, não se sabe, ainda temos algum tempo, mas a questão é essa, eu gosto de gente, eu gosto de estar no meio das pessoas e o que eu posso fazer? Cuidar, eu vou estar sempre fazendo. E agora me diga uma coisa, um momento marcante, um momento muito bom da sua vida e um momento muito ruim. Vamos lá. Momento triste, muito triste, que te aborreceu demais, de repente, e aquele momento que te marcou, que você não esquece, né? A gente não pode esquecer o nascimento dos filhos, né? Isso para mim foi, assim, a minha alegria máxima. Foi o nascimento dos meus 2 filhos. Os dos netos também, mas os 2 filhos é uma coisa muito forte para a mulher, né? Sim. E o momento triste da minha vida é quando me contam mentiras. Porque eu tenho discernimento de saber se aquilo é verdade ou não. Então, gente, mentira comigo não tem vez. E me deixa muito aborrecida. Mas, enfim, a gente supera tudo, sabe, Nicodemo? Claro. Aí é o que eu pergunto, mas você fala que a mentira te faz muito mal, mas você no meio político, aonde é o meio que mais se fala muito mentira, como é que você fica nisso? É difícil, não?
Pois é, por isso é que falam aí que eu tenho essa fama de brava, que eu tenho essa fama de grossa, que às vezes me chamam de grossa. Não adianta, eu não consigo me misturar com isso. Eu não tenho eu não tenho liga com a mentira. As coisas têm que ser o que elas são. Elas têm que ter verdade, tanto nas nossas ações, no que sai da boca. Então, eu já bati muito de frente com isso, sabe, Nicodemos? Muito de frente com a questão dos valores, da ética, né? Dos bons costumes e da verdade. E com relação à mulher, você é mulher, como é que você vê o respeito em relação às mulheres? Aqui em Lorena, como é que você sente aqui em relação ao sexo feminino, né? As mulheres, aquilo que você tem como mulher, como é que você sente essa relação entre poder e as mulheres? Você acha que as mulheres são valorizadas? Você acha que elas são respeitadas? Olha, Nicodemos, eu vou falar uma coisa para você. A gente vai falar a experiência da política, que é uma coisa mais recente. A gente sofre muito preconceito. Por isso é que eu tenho que ser brava. Porque se eu não for brava, eles passam por cima das mulheres e nem percebem que elas estão lá. Nós estamos assim numa luta cerrada, é respeito. As mulheres precisam ser valorizadas. E graças a Deus, agora, com o passar dos anos, isso está melhorando um pouco. Mas você vê, eu brava, com uma condição de vida razoável, sendo vice-prefeita de uma cidade, sofria preconceito por ser mulher. Eu fico imaginando a minha situação, sofrendo preconceito, e muitas outras que não tiveram a condição que eu tive. O que elas passam, Nicodemos? Não é fácil, não é fácil, e eu sempre tenho um lema assim, sabe? O empoderamento da mulher. E mulheres, escutem, o lugar da mulher é onde ela quiser estar. A gente tem que lutar até o fim por isso, lutar até o fim. Porque nós somos a base da família, nós somos a base de tudo que é feito. Nós somos a mãe, nós criamos os filhos, nós trabalhamos, nós ajudamos na formação da família e na formação do nosso país. Nós temos uma sensibilidade aflorada que esses homens não têm. Na maior parte das vezes, as mulheres gostam das coisas corretas, mais corretas do que os homens. E a gente sempre tem aquele arremate final que esses homens não têm. Então é isso, briguem mesmo, briguem muito, para que conheçam o nosso lugar. Aqui nós tivemos uma mulher que também marcou muito a cidade de Lorena, que foi a dona Mariazinha Pintantu. Você deve ter conhecido. Sim. Ela foi um exemplo também. Ela chegou a ser vice-prefeita, não foi? Eu fui a segunda vice-prefeita mulher da cidade de Lorena. A primeira foi dona Mariazinha Pintantunes. Era uma pessoa formidável, eu me lembro, ela vinha aqui em casa, amiga dos meus pais. Cuidava do SOS na época. Ela tinha um serviço, era o SOS, e tinha mais uma instituição que ela cuidava, que eu não me lembro. Como ela batalhava para estar sempre ajudando as pessoas. Era um serviço de devoção. Ela ia atrás, ela arrecadava. Olha, era um serviço fantástico. Muito amiga da minha mãe, eu me lembro muitas vezes as duas conversando, ela pedindo ajuda, a minha mãe aconselhando, ou vice-versa também, a minha mãe conversando com ela. Foi uma figura fantástica na cidade. E aqui você atribui a minoria na política ainda, as mulheres ainda são minoria na política. Atribuo a vocês, Nicodemos. Eu? Olha, gente, e apesar do número, né? Se a gente pegar em porcentagem, nós somos sempre maiores. Em Lorena é 51% para 48%, 51% de mulheres, 48%. E como a nossa representatividade é tão pequena, Então, vamos ser bravas sim, vamos brigar, vamos conquistar o nosso lugar. Porque só assim que a gente vai ter uma grande representatividade. Isso é o que eu acredito e é isso que eu faço e que eu aconselho vocês a fazerem também. Olha aí, a Marieta hoje tá colocando o coração aqui, tá falando tudo. Marieta por Marieta. Quem é a Marieta? De verdade. De verdade? De verdade.
É uma mulher que ama, que trabalha pra caramba, que luta pelo que acredita. Uma das coisas é isso, é o nosso direito de vida, é o respeito que a mulher tem que ter. Sou mãe, carinhosa. E, gente, a gente vai enfiando os peitos aí, vai vendo o que vai acontecendo e vamos fazendo. Nós estamos aqui para isso, sempre com honestidade, seriedade, respeito e ética. Se a gente seguir isso, nós estamos feitos na vida. Esses homens não vão encher o nosso saco, viu, Nicodemo? Grande Maria. Então, eu acho que... Se é para falar a verdade, eu tô aqui falando, abrindo o coração. É bacana. Eu acho que deu pra gente, o Vinícius aí. Vinícius, acha que deu tudo certinho, valeu a pena, eu estou feliz de estar aqui com ela, poder conversar, bater um papo, trazer a Marieta de outra forma para vocês conhecerem não só a figura pública, mas a alma dessa mulher, né? Eu acho que ela está aqui, abriu as portas da casa dela para a gente, não só para mim, mas para você que está aí em casa, que eu acho que isso que é importante, é procurar passar para vocês o outro lado, porque muitas vezes a pessoa olha, mas é assim, assado, rotula a pessoa e é totalmente diferente, né? Eu já conheci a Marieta de muitos anos, né? Achava ela brava, né? Mas hoje eu estou conhecendo o outro lado, né? É um lado bacana que a gente vê lá, aquela... Foi molecona, viu? Lá no São Joaquim. Não te cortando, viu, Nicodemo? Mas a vida prega umas peças na gente. Deus coloca algumas coisas no caminho da gente que é pra gente repensar a vida da gente. E hoje, você tá falando, e eu vou esmiuçar isso, você tá encontrando uma Marieta mais leve, mais tranquila, e é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero viver leve, eu quero ser uma Marieta mais tranquila, mais calma, vivendo com mais intensidade e tá aqui sempre à disposição da população de Lorena, que eu amo. Dizem que a idade vai nos dando uma outra visão, né? A gente não vai ficando mais velho, vai ficando mais experiente. Então, essa experiência vai mostrando que a vida, ela passa muito rápido. Muito rápido. A gente, muitas vezes, mergulha em... Imagina várias coisas, né? Às vezes briga, isso, aquilo. Depois, no final da vida, a gente vê que tudo é passageiro, tudo é muito, assim... Ai, gente, até falta palavra aqui para dizer. Mas a vida passa muito rápido, isso é certo. É certo. Então vamos aproveitar cada dia, podendo fazer o bem a gente faz, né? Porque fazer o mal, o que você ganha fazendo o mal? Mas se você estiver fazendo bem para outra pessoa, você está fazendo bem para você próprio, não é verdade? Exatamente. Então, a política, a partir do momento que ela passar a ter pessoas sérias, que gostam da verdade, que são pessoas que muitas vezes ficam rotuladas erroneamente, né? E pede a oportunidade de trazê-las para a direção da cidade, tudo isso aí. Quem sabe um dia aí eu vou te ver lá, né? Quem sabe? Isso aí cabe ao povo e ao futuro. Futuro a Deus pertence. A Deus pertence. Mas Deus também pede que a gente faça alguma coisa. Então, é isso aí, minha gente. Olha, eu já falei demais, já enchi o saco aí. Adorei estar aqui com você. Que prazer estar aqui com você, conversando e com vocês também, porque vocês conhecem essa nova Marieta que está aqui. Para mim é a mesma, muito melhor. Muito melhor. Viu? Um grande abraço, beijo no coração para vocês. Tchau, gente. Obrigado.